Olá, eu sou a Josi Conte. Volto hoje porque eu quero falar um pouco de uma coisa que inquieta bastante as pessoas, tanto em terapia quanto na vida real, que é o direito a sentir raiva, o direito de sentir tristeza, o direito de ter sentimentos que talvez na nossa sociedade atual sejam considerados menos nobres, menos valorosos. Gente, se a gente pegar lá no romantismo, era chique a pessoa ser alcoólatra, morrer de cirrose, passar a vida lá escrevendo poemas e textos com amadas idealizadas e tudo mais. Depois, a gente teve um movimento mais forte de que as pessoas têm que estar sempre felizes, Então a gente tem o fenômeno dos livros de autoajuda, os coaches de tudo quanto é coisa que a gente puder imaginar, sempre lá como um líder de torcida mesmo, incentivando, seja feliz, continue, você consegue. E ok, eu acho que isso não é necessariamente um problema. O problema começa a acontecer quando a pessoa entende ou quando lhe é imposto o não direito de não estar feliz, o não direito de não estar contente, Aquela pessoa que passa o dia olhando o Instagram de outras pessoas todas incrivelmente felizes, todas em suas fotos de viagem, arrumadíssimas, com casais perfeitos, cães, crianças e arco-íris, E aí a pessoa olha para a própria vida e fala, caraca, parece que a minha vida não tá tão boa assim, parece que eu não tô tão feliz assim, E aí ela se deprime, porque ela acha que ela tem muito menos que o outro. E na verdade ela tá lidando com máscaras que os outros vendem, E aí eu falo um pouquinho do luto para vocês, Acho que a maioria das pessoas já ouviu falar que o luto tem fases, Eles falam que as pessoas passam, por uma fase de negação, de tentar não admitir que aquilo aconteceu, uma fase de barganha, que é quando a pessoa tenta implorar, fazer promessas, achar maneiras, O luto de quando alguém vai embora, de quando alguém briga, tentar negociar até com Deus para que aquilo volte a ser como era antes. Barganha não funciona, a pessoa fica com muita raiva, Ela se sente revoltada, injustiçada, aí ela entra em contato com a realidade de que aquilo realmente, provavelmente não vai ser mais como era antes, que a vida mudou, E é todo um processo até que a pessoa chegue à aceitação. A aceitação não quer dizer que a história da pessoa foi apagada, que ela vai se esquecer de tudo aquilo, que a vida dela agora vai ser um mar de flores. Não é isso. A aceitação significa que a partir de agora eu posso lidar com a realidade, eu reconheço que ela realmente aconteceu. Pode ser uma realidade triste, mas que eu vou construir minha vida e seguir a partir de então, Então a aceitação é isso, Ninguém devolve um filho ou uma mãe, jamais. Mas a mãe aos poucos aprende a sobreviver e levar a sua vida novamente, ela começa a se restabelecer. Mesma coisa num luto. Quando as pessoas estão lá no velório, desculpa o tema, mas é porque esse tema é bem ilustrativo, todo mundo já passou e consegue se colocar um pouco no lugar. Às vezes vem uma pessoa de luto e vai alguém lá e oferece um psicotrópico, um diazepam, um Rivotril, qualquer medicação que entorpeça o sentimento da pessoa naquele momento do luto, que era um momento que era para ela chorar, se acabar, É o momento que a pessoa precisa processar aquele acontecimento. Aí vai a nossa sociedade agora e dopa a pessoa, não deixa ela sofrer, A gente vê muito isso. Me lembro que eu atendi uma época funcionários de bancos, e funcionários de bancos sempre estressadíssimo, aquela rotina surreal, desumana mesmo, sobrecarregados o tempo todo, tendo que sorrir, tendo que resolver, E cheguei a ver casos de gerente de banco em surto psicótico, Pessoa que passou anos e anos e anos e anos entorpecendo a realidade com medicação, e ela não enfrentava o luto, ela não enfrentava a dor, ela achava meios de conseguir continuar produzindo, até que ela espanou, Só que quando a gente espana de uma maneira indireta, quando a gente não trabalhou, a gente não se deu direito nem à exaustão, nem ao sofrimento,
esse espanar é muito mais pesado, né? A pessoa fica muito mais doente. Quando eu nego os meus sentimentos de tristeza, de raiva, de rancor, ressentimento, eu tô pondo eles embaixo do tapete e eu não tô lidando com eles. E o monte vai só aumentando. Gente, o que é a psicossomática? As pessoas que adoecem, né, vivem cheias de urticária, desenvolvem questões autoimunes e tantas outras doenças, porque elas não conseguem lidar com a realidade. Aí ela volta aquela dor para o corpo que de alguma forma berra. Cada vez que uma pessoa tem uma doença psicossomática, ela tá com o corpo berrando por ajuda, berrando por escuta, porque ela ainda não conseguiu traduzir esses sentimentos em forma que ela compreenda. E aí agrava muito. Quem tem herpes, estoura herpes. Quem tem candidíase, fica com candidíase. Quem tem aquelas berebinhas que dão na pele, estoura a berebinha na pele. E outras doenças até mais graves, né? Que pessoas às vezes têm e são relacionadas com o sistema autoimune e explode lá. O que eu quero dizer com a somatização, com o luto que não é feito, as crianças que às vezes passam a vida trabalhando e perdem a infância. Não há criança que passou a vida trabalhando e perdeu parte da infância que não fale disso para o resto da vida. Dizem que perderam uma parte da vida que é irrecuperável. Isso é muito doído para essas pessoas. Não quer dizer que talvez elas nem quisessem fazer diferença, mas fica uma dor, fica uma sensação de perda, de pular etapa. Casais que se casam muito jovens ou têm uma gravidez inesperada e o cuidado com os filhos se torna um atropelo, uma responsabilidade que se não houvesse os filhos, a vida seguiria de outra forma. Falam disso muitas vezes a vida inteira, porque houve um atropelo. Então, quando a gente atropela os nossos próprios sentimentos e a gente não dá vazão àquela dor, a gente não fala sobre eles, a gente finge que tá tudo bem, né? Como hoje em dia falam muito da positividade tóxica, que é sempre estar tudo bem, sempre fale algo positivo, dão listas de frases para a pessoa olhar no espelho e falar, né? Gente, na hora pode ter algum benefício, não é que não tenha, pode ter algum benefício terapêutico, mas a longo prazo as questões mal resolvidas continuam lá. Então, esse vídeo é no sentido que você tem direito de sentir raiva, você tem direito de sentir dor, você tem direito de se sentir injustiçado, você tem direito de ter raiva de alguém por algum motivo. Não quer dizer que ninguém vai sair batendo nas pessoas, não é isso. Eu falo no sentido de você consigo mesmo, né? Não dá pra gente fingir que é bonzinho o tempo inteiro, que a gente entendeu, né? Ou que fala, faz tal coisa pra mim, a pessoa fala, faz, e por dentro tá amaldiçoando o outro, tá com raiva. Ou finge que é bonzinho e passa o dia inteiro postando indireta na internet. A pessoa parece uma roleta russa de indireta e agressão passiva e finge que é bonzinho e se descreve como bonzinho, às vezes parece que até acredita que é bonzinho. Então, o processo precisa ser aceito, o processo precisa ser vivido. A gente tem que esgotar uma fase, falei isso para um paciente hoje, a gente tem que esgotar uma fase para conseguir chegar na outra. Aí a gente pode ter a maturidade para chegar na outra, porque eu fui até onde eu tinha que ir, né? Eu falo sobre aquele assunto, eu deixo ele voltar, até porque se eu não deixar ele vai voltar de outro jeito, né? Até que eu entenda, né? Um belo dia eu paro de falar daquilo com tanto sentimento, com tanto rancor, com tanta negatividade. Mas para isso acontecer, a gente tem que respeitar os ciclos, né? Alexandrismos, né? Uma blogueira de peso, né? Que ela fala muitas questões de aceitação de corpo e tal. Um dia fez um vídeo que eu achei até interessante, chama bastante atenção, que ela falava assim, você tem o direito de ser feia, né? E aí ela explanava sobre isso, da pessoa ter direito de ser feia, ter o direito de ser feia. E eu tô falando exatamente isso, só com relação ao sentimento. Você tem direito de ter todos os sentimentos. E, por favor, parem de achar que alguns sentimentos são menos nobres do que os outros, porque eles não são.
Todo sentimento tem uma função na nossa vida e faz com que a gente possa compreender certas coisas, né? Então, se eu estou muito irritado, muito com raiva, muito desequilibrado, isso é um sinal, tem algo a ser ouvido, né? Então, a mensagem é essa. Sintam-se no direito de ter cada fase da sua vida vivida ou resgatada em forma de algum sentimento que seja trabalhado num processo. É assim que a gente evolui. Um abraço a todos e até breve.